Boa noite. Meu nome é Elaine, Isabel já deu uma breve apresentada. Sou... só um momento. Eu sou servidora do CAL, concursada desde 2015. Entrei para o cargo de fiscal, agente de fiscalização, que pré-requisito era ser arquiteta. Hoje meu cargo é arquiteta urbanista e estou como supervisora de fiscalização. Vou falar um pouquinho para vocês sobre uma das nossas frentes de atuação da fiscalização, que não é só ostensiva, é a orientativa. E a frente com síndicos e condomínios, ela é uma das que mais está em evidência nesse ano, por demanda interna, por demanda dos próprios síndicos, da sociedade, que é uma coisa que vem chegando muito para a gente. Então, eu trouxe... a Savana está distribuindo, né? Eu estava procurando. Então, eu trouxe... A Savana está distribuindo um dos folders orientativos nosso, que tem exatamente esse nome, Auto-Vistoria Predial, Reforma nas Unidades, que é a frente de orientação da nossa fiscalização. Esse tema, auto-vistoria, começou a ser debatido no município do Rio de Janeiro, em função deste acidente, que eu não sei se vocês lembram, foi em janeiro de 2012, ali atrás do Teatro Municipal, na rua 13 de Maio, em que um edifício, um dos andares dele, estava em obra, sem a presença de um técnico habilitado, que pelo que eu entendi, aqui a gente tem síndicos, que não são arquitetos, né? E temos arquitetos também. E dois engenheiros, para tentar explicar, às vezes, algumas palavrinhas que podem ser para os arquitetos familiar, mas para quem não é. Então, essa obra não estava sendo conduzida com um responsável técnico, que no caso seria o quê? Arquiteto ou engenheiro. Ela era numa sala comercial e os próprios funcionários, administradores dessa empresa estavam tocando a obra, até que foram numa parede estrutural. E esse acidente, ele fez ruir esse prédio, que é o edifício Liberdade, mais os outros dois que estavam faceando ele. Então, é esse aqui, né, do meio, edifício Liberdade, e eram prédios que... O acidente foi às 8h30 da noite. Poderia ter sido pior, né? Mas eram prédios que tinham de tudo, mas tinham muitos cursos. Então, muitas das vítimas estavam nesses cursos. E eu frequentava muito um deles. Eu frequentava muito aquele primeiro, que tinha uma livraria muito boa para concurso. Então, aqui era o antes, né, com ele lá, e aqui foi como ficou e até hoje está essa área vaga. O que aconteceu, né, com esse acidente? Quais os debates que surgiram? Eu botei aqui uma reportagem, alguns trechos de uma reportagem de 2022, que foi quando fez 10 anos do acidente, reportagem do G1. O primeiro trecho ali fala das vítimas, não vai dar para ler, né, porque ficou meio embaçadinho, mas falam que foram cerca de 22 vítimas, nem todos os corpos foram encontrados, por causa do trabalho de escavadeira. Essa empresa que fazia a obra, embora o laudo tenha dito que o acidente foi em função dessa obra, ela veio a ser absolvida na justiça. Eu quis botar essa reportagem porque ontem, quando eu estava vendo, mexeu muito comigo ler o que até hoje a gente ainda enfrenta com esse acidente, os resultados até hoje. Mexeu muito, assim, sabe, de questão de justiça, questão de vítimas. É bem triste, assim, se vocês depois puderem ler, facilmente encontrada no Google. Então, a justiça veio absolver totalmente a empresa, embora o laudo tenha dado ela como responsável, essa obra que ela fazia, comprovadamente sem arquiteto e engenheiro. E culminou em absolver ela
e responsabilizar o município do Rio. Por causa de falta de fiscalização. E aí a gente vai entrar num ponto que eu vou tratar em cerca de 2 slides à frente. Aí a alegação dela, né, foi de falta de fiscalização que levou ao acidente. Vou ler só um trechinho aqui. A causa do município ter sido condenado, foi alegado que deixou de fiscalizar a obra que pode ter levado à queda da edificação. Então, foi falta de fiscalização, omissão. Embora depoimentos e laudos técnicos demonstrem que isso ocorreu. Aí aqui já é uma matéria deste ano, 12 anos depois, de fevereiro. Depois de muito vai e vem, em dezembro de 2023, mudou todo o corpo, né, da justiça que vinha analisando o caso, e a empresa voltou a ser responsabilizada. Ela voltou, e o município saiu da responsabilização. Então, a Defensoria Pública, que sempre bateu na tecla que a empresa deveria ser responsabilizada, ela hoje, em fevereiro, né, ela alegou assim: perfeito a empresa ser responsabilizada, que todo mundo sabia disso, que ela tinha culpa, mas o município também precisa ser responsabilizado por não ter fiscalizado uma obra que não tinha responsável técnico sobre ela. Aí os debates que surgiram, né, provenientes deste tema. Como seria possível a prefeitura saber que estava ocorrendo obra no interior da sala? E isso realmente é um fato, porque nós, da fiscalização do CAL, passamos por isso também. A gente não tem como saber se está tendo obra em um apartamento, em uma sala comercial, porque não dá para ver da rua. Então, uma vez que não dá para ver da rua, como você vai saber? A gente fiscaliza a obra. Se você não vê, então essa foi uma das interrogações. A outra, qual a forma de se conseguir ter acesso a informações de obras no interior dos prédios, já que não são visíveis da rua, que foi o que eu acabei de falar? E não deveria ser imputada alguma responsabilidade ao condomínio, síndico, administrador, já que são os gestores do edifício, né? Porque seria alguém que saberia que está ocorrendo obra lá dentro. Então, foram debates que surgiram com esse acidente. O histórico da lei de autovistoria, como ela surgiu. Começou com esse acidente em 2012, em janeiro. Em 2013, em março, o Estado do Rio de Janeiro, ele estabeleceu a lei, colocou em vigor a Lei 6400, a lei estadual, em que ela obriga a realização periódica de vistoria em condomínios do Estado do Rio de Janeiro a cada 10 anos, para condomínios com até 25 anos do habite-se e condomínios com mais de 25 anos do habite-se a cada 5 anos. Concomitantemente à lei estadual, o município do Rio foi percussor e ele criou a lei complementar, sendo mais restritiva nas exigências, a lei complementar 123, em que ele institui a obrigatoriedade de vistoria técnica nas edificações do município a cada 5 anos. Então, não tem mais a questão, vai depender de quando foi dado o habite? Não, todas serão a cada 5 anos. E já tiveram outras revisões, essa lei complementar. A mais recente foi de 2021, colocou mais restrição ainda, que é referente a áreas esportivas, né, que possam reunir mais de 500 pessoas. Para esses casos, a autovistoria é a cada 2 anos. E, com essa lei, começaram os arquitetos, porque ela fala claramente, quem tem que estar fazendo essa autovistoria são arquitetos ou engenheiros. Abriu-se um campo para os profissionais, mas, ao mesmo tempo, eles ficaram assim, como fazer? Né? Então, criou-se a norma técnica, a NBR 16280, que ela explica um pouquinho, coloca diretrizes
ela estabelece requisitos para reformas de edificações antes, durante e depois das obras, imputando corresponsabilidade aos síndicos. Para edificações que se enquadrem nos seguintes requisitos, a autovistoria obrigatória, com base na quantidade de pavimentos. Então, edificações a partir de 3 pavimentos, precisa fazer. Com base na metragem quadrada, edificações a partir de 1.000 metros quadrados, independe da quantidade de pavimentos. Se for de um pavimento, tiver a partir de 1.000 metros quadrados, também vai precisar. E com base na tipologia da configuração das fachadas do prédio. Então, prédios que tenham avanço de beiral, de marquises, de varanda sobre o passeio, que no caso é a calçada, vai precisar também fazer. E nesse caso, não só nessa fachada, em todas as fachadas desse prédio. Quando deve ser feito? A cada 10 anos, pela lei estadual. A cada 10 anos, se tiver até 25 anos de habite-se, ou a cada 5 anos, se tiver mais de 25 anos de habite-se. A lei do município do Rio já é mais restritiva, é 5 anos. Quem deve solicitar a vistoria? O responsável pelo CNPJ da edificação. Síndico, ela também abrange prédios públicos, aí no caso é o administrador desse prédio público, e proprietário, porque pode acontecer de ter um prédio, uma edificação de 3 pavimentos que não tenha síndico, né? Seja residencial, de uma pessoa ou 2 famílias. Quem deve realizar? Profissional tecnicamente habilitado, com registro no CAU ou no CREA. Ou empresa também com registro no CAU ou no CREA. Por que empresa? Porque toda empresa que tenha registro no CAU ou no CREA, ela precisa ter um arquiteto, no caso do CAU, registrado no CAU, ou um engenheiro registrado no CREA. Como deve ser feita? Vai ser elaborado por esse profissional um documento descritivo da análise. A análise que ele faz é na estrutura, como um todo, na parte de instalações, como um todo, elétrica, hidráulica, gás, toda, nas fachadas, inclusive em pena, e também nas esquadrias. O que acompanhado de emissão de RRT, porque todo o trabalho que arquiteto e engenheiro fizer só tem valor se tiver acompanhado do RRT ou RT. Então, vai ter que ser emitido por esse profissional RRT ou RT, dependendo se for arquiteto ou engenheiro, e a comunicação desse laudo, mais do RRT, entregue à Secretaria de Urbanismo do município. O que resulta dessa vistoria? Será necessário dar conhecimento do laudo a todos os moradores, né, aos condôminos. Manter esse documento arquivado para consulta. A Lei Municipal do Rio diz que até 20 anos, ou seja, considerando que no município do Rio você tem que fazer a cada 5 anos, quando você estiver fazendo o teu 5º laudo, aí sim você vai poder se desfazer do mais antigo, né? Esse documento tem que ser arquivado para consulta pelo prazo estabelecido. As obras que o profissional apontou no laudo, elas precisarão serem desenvolvidas também com acompanhamento desses profissionais e renovar o comunicado da Secretaria de Urbanismo a cada 5 anos, né? Então, daí a gente entende que o prazo para você fazer as obras que foram apontadas no laudo é de menos de 5 anos. E também a lei ela diz que o síndico anualmente precisa dar ciência aos moradores do que foi feito do laudo, anualmente. A cada fim do seu mandato, ele também precisa, e se for mandato superior a 1 ano, anualmente ele precisa estar fazendo isso. Qual o papel da fiscalização do CAU na autovistoria? Verificar se o responsável é profissional habilitado no conselho, porque, pasmem, muitos se dizem arquitetos e não são.
Verificar se a empresa contratada tem registro no conselho também, para poder exercer. Existem casos que não tem. Então, para quem é síndico e não é arquiteto, é importante, sempre quando for contratar uma empresa prestadora de serviço de construção, entrar no site do CalRJ. Você pode, através do CNPJ dela ou do nome, ver se ela tem registro lá. Então, antes de contratar, faz essa verificação. Mesma coisa para o profissional. Verificar se houve emissão do RRT, né, no caso de arquiteto, ou ART pelo engenheiro, e orientar síndicos sobre a lei e a sua corresponsabilidade sobre as obras em cada unidade. Então, a nossa fiscalização faz isso, dentro para auxílio, né, nessa lei de autovistoria. E aqui eu vou falar especificamente sobre reforma nas unidades privativas, que é um grande debate. Muitos síndicos têm recorrido a gente por conta disso. Eles falam, eu sei o meu papel, o que a lei me imputa, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso ser cumprido. Muitos moradores acham que, quando eu estou cobrando, é por uma questão pessoal, é porque eu estou querendo saber qual a melhoria que ele está fazendo dentro da sua casa. Então, muitos síndicos têm recorrido a gente. Quem responde por essas obras nas unidades privativas? Obviamente, o seu proprietário, mas o síndico também, solidariamente, como corresponsável. O morador tem autonomia para alterar o projeto do seu imóvel? Não. Tá? Ele até pode alterar o projeto, mas ele não pode levar isso à frente sem que ele apresente ao síndico o plano de reforma que ele está pretendendo fazer, a sua proposta, e o síndico aprecie isso, vendo se isso não vai afetar nada, né, dentro da estrutura. E um impasse que muitos moradores levam aos síndicos é: meu lar é inviolável, com base na Constituição, né? Seu lar é inviolável, sim, mas quando você mora em um prédio, a viga e o pilar que passa no seu lar, ela é compartilhada. Então, isso é um respaldo importante para o síndico alegar, né, de que ele precisa sim prestar conta. Quem dá autorização para a realização de obra na unidade privativa? O síndico. A obra só pode começar com o ok do síndico, só. Sempre é necessário apresentar o plano de reforma da unidade? Sempre. Ah, mas só vou fazer uma pintura. Ah, mas só vou fazer isso. Ele vai ter que apresentar o que ele vai fazer. E vai ser apreciado pelo síndico se isso precisa ou não de um arquiteto ou um engenheiro. E eu vou falar mais à frente quando que precisa. A gente pode tirar tudo? Claro. Não, é melhor durante. Fala. A primeira é em relação à Secretaria de Urbanismo que você cita, né? A cidade do Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Urbanismo. No interior, nem todas as prefeituras têm. Então, tem Secretaria de Habitação, tem Secretaria de Obras, né? Procurar a secretaria equivalente, né? A segunda é esses itens todos que você está falando estão na lei. Então, o respaldo maior é aqui, ó, tem uma lei. Sim. E aí tem interessante até colar essa lei lá no quadro de avisos Sim. do condomínio, para todo mundo saber que agora isso é lei e que independe do condomínio. Aí eu te pergunto o seguinte, você diz assim, olha, o síndico assina a autorização da obra, mas assina em cima de um projeto previamente aprovado pelo município e registrado com RRT, ou não precisa ter o projeto? Isso é um problema, porque nem toda reforma precisa de licença da prefeitura. Então, a prefeitura, pelo menos a do Rio, né? O CAL acaba atuando em 92 municípios. A do Rio, que a gente está pautando isso, porque foi a lei complementar do Rio, ela nasceu... Ela foi debatida junto com a estadual. Então, por isso que elas têm muita similaridade. E nasceu junto, né? No mesmo mês. Lá no Rio, se você não for abrir vão,
mudar o layout do apartamento, né? Claro, sala comercial, mas falando em apartamento. Se a pessoa não for mudar o layout, o que é muito comum hoje em dia, vou quebrar essa parede para unir sala com cozinha. Se não forem coisas desse tipo, ou abertura de vão, de janela, tal, não precisaria de licença. Então, nem sempre precisa da licença. Normalmente, precisa sim, porque toda obra é a responsabilidade da prefeitura ter onde está mexendo. Então, você tem que ter um responsável técnico e ter uma licença, mesmo que fosse de reforma. Pintura, não. Pintura não precisa de você ter uma licença. Agora, qualquer reforma de abertura, como você falou, de um vão ou outro, você está mexendo num projeto aprovado anteriormente. Sim. Nesse caso, obrigado. Sim. Em caso de abertura de vão, e mudança do layout. Aí precisa. Em outros casos, a Prefeitura do Rio não cobra. Sim, mas aí eu acho que, então, um esclarecimento principal é o síndico se informar junto à Secretaria de Habitação, Urbanismo, Obras, que é que a Prefeitura exige aprovação. Porque se a Prefeitura exigir, eu acho que uma tranquilidade para o síndico é ele dizer, você me traz o projeto aprovado pela Prefeitura que eu assino autorizando a obra. Né? A RRT ou RRT. Não, a obra só pode começar com a RRT. Sim. Isso, sim, mas no interior, isso que o Jânio está chamando a atenção, a legislação pode ser diferente e é bom consultar a Prefeitura para ver se a legislação, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia e todo o sul do estado, cada município tem a sua própria legislação. Sim. É importante. E isso dá uma tranquilidade para o síndico muito grande. É fundamental. Porque se vier autorizado pelo município, eles, olha, eu estou só dando continuidade. Porque assim, até a gente lá no CAL, fiscalizando os 92 municípios, é bem complicado, porque cada prefeitura tem uma peculiaridade, o que uma cobra, a outra não cobra. Tem umas que a licença de obra ela vem informando o responsável pelo projeto e pela execução, outra não vem a execução, sabe? Então é bem peculiar. Mas, claro, obviamente, saber o que a prefeitura exige no seu município. Mas o síndico, normalmente, ele tem de posse a planta, né, de cada torre, né? Então, por exemplo, 101 ou 901, se ele está fazendo obra, você sabe ali o que é estrutural, o que não é. E o que está sendo muito comum também é ter o condomínio passar a ter um técnico, um arquiteto, um engenheiro que faça essa consulta, né, desse respaldo. Alguns condomínios têm feito isso quando sente uma certa dificuldade, porque a lei está imputando a vocês a corresponsabilidade por isso. Então, qual que eu parei? O último, né? Sempre é necessário apresentar o plano de reforma? Sim, para vocês verem se... É o ar, né? Primeiramente, para ver se aquilo que está sendo proposto precisa de um arquiteto ou engenheiro, ou se não, e ver se também vai mexer em alguma parte estrutural. E hoje em dia os prédios novos têm muitas paredes estruturais, né? Muitas. Tem uns que nem instalar ar-condicionado você pode. Pode ser impedida a realização de reforma em uma unidade privativa? Pode. O síndico pode impedir. Quando não for apresentado o arquiteto ou engenheiro, o projeto, né, em caso de projeto também. E quando também for verificado que no plano que você liberou para a execução, você aprovou com base naquele plano, mas o que está sendo executado mudou. O condomínio pode, entre aspas, embargar uma obra privativa? Pode. Esse embargo, entre aspas, é por quê? Você pode impedir de entrar material e funcionário. Então, a obra ela automaticamente para. Tá? Mas toda paralisação ou recusa de realização de uma obra, de um projeto, precisa estar embasado. Tá? Tem que estar embasado do porquê, utilizando a lei como respaldo. O que fazer quando se descobre
obra iniciada sem que você tenha sido avisado ou autorizado. Primeira coisa é isso. Não entra material, informar o porteiro, né, que vai ter que ser parceiro. Não entra material, não entra funcionário. E a primeira exigência a fazer é a seguinte: pedir a contratação de um técnico, arquiteto ou engenheiro, emitindo um laudo, que não é o de autovistoria. É um laudo ou vistoria, dizendo para ele ir ao local e verificar se o que foi feito sem acompanhamento técnico até aquele momento, qual o comprometimento que deu. E aí, depois desse laudo ou vistoria, com RRT ou ART, você verifica se pode seguir a obra ou não. Claro, ele vai apresentar o plano de reforma e, se você aprovar, faz toda aquela exigência. Autor do projeto, responsável pela execução, RRT de projeto e execução. No caso da dificuldade do síndico hoje, do administrador, para identificar uma obra já iniciada, o proprietário não quiser dar continuidade, tem a possibilidade de fazer uma denúncia para o local? Obrigado. Tem. Possa fiscalizar e... Tem. E é esse... E isso, inclusive, eu vou fechar meu slide com os canais que você pode acessar para isso. É isso que eu ia falar agora. Esse folder, os síndicos gostam muito, porque aí tem essas leis, tem esses respaldos. Então, quando você for argumentar, não sou eu, a lei me obriga a cobrar. Eu estou sendo obrigado a cobrar. Então, nele cita a lei estadual. Eu vi que aqui em Três Rios tem a lei municipal de autovistoria também, né? Então, ver qual é essa lei municipal também cita, mas o CAU está à disposição. Eu vou falar os canais no final. Outra coisa também, que eu acho que pode ser reforçado, é o próprio regimento interno dos prédios, dos edifícios, independente se a prefeitura cobra ou não uma reforma, é colocar no regimento interno que qualquer tipo de reforma que tenha quebra de parede, colocação de ar-condicionado, qualquer coisa que for fazer de alteração, que seja além de uma pintura, que tenha um responsável técnico. Porque se você coloca no regimento interno, independente da prefeitura, qualquer obra que tiver tem que passar pelo síndico. Porque é importante. O meu prédio, por exemplo, não tem isso. É uma bagunça. Porque o cara faz o que quiser. Então, claro que não aconteceu nada ainda, por sorte. Mas acaba o síndico ficando numa situação complicada se tem o cara quebra uma parede com pilar, com uma viga, uma coisa qualquer que possa afetar a estrutura do prédio. Então, achei importante os síndicos colocarem também no regimento interno essa exigência, que tem que ter a convenção, o nome correto é convenção. A convenção prevê isso, porque tem muitas convenções que não prevêem. No meu prédio, por exemplo, não tem, entendeu? E se respalda na NBR 16280, porque ela é específica para reforma nas unidades. Eu vou falar um pouquinho à frente, mas já vou adiantar, o CAU ele faz reuniões orientativas com condomínios. É só chamar, a gente vai, pode ser remota, pode ser presencial, que é explicando pontualmente, porque por mais que a gente fale, sempre aparece um caso, uma particularidade em um determinado condomínio. Então, a gente faz esse tipo de reunião pontual. E sempre quando a gente faz essa reunião, a gente orienta o quê? Dá os nossos guias, né? Após essa reunião, cria uma reunião de condomínios, fala que a fiscalização veio aqui, deu essas orientações, essas exigências, pontuou do que você tem que cobrar. E aí está todo mundo avisado também, sabe? Está todo mundo avisado que a partir daquele momento, as exigências que vão serem tomadas, o que você vai cobrar, o que vai ser observado, quem tiver intenção... porque a intenção de obra tem que ser comunicada. Não é o início, né? É a intenção. Então, que a partir daquele momento vai ser assim. Então, está todo mundo avisado, né? E aí divulga esse folder também. Hoje em dia, a comunicação acaba sendo muito pelo WhatsApp, né? Nem tanto por quadro de aviso. A gente sempre fala,
tira uma foto, frente e verso, bota no grupo e está todo mundo avisado, primeiro sinal você já entra com essas exigências. Eu acho que foi tudo aqui, né? É exigido instalação de placa para obras em apartamentos, salas comerciais. O CAU não exige a placa para o público externo, mas a informação de exigência de obra em andamento, ela precisa existir para os moradores, entendeu? Seja em quadros de aviso, em elevador, nesse canal de comunicação, todos precisam estar informados do que está acontecendo, ali. A informação tem que existir. Obras em área compartilhada do condomínio, obra do condomínio, essa precisa ter placa para fora, tá? Quando não é necessário ter acompanhamento por um profissional habilitado? Pintura, falando em unidade privativa. Pintura, troca de piso em alguns casos, fora isso, em todos os casos. A gente sempre fala, o piso tem os poréns dentro das unidades privativas, mas na área comum do condomínio, a orientação é que sempre. Por quê? É um CNPJ em que você está respondendo por ele, e ali passam diversas pessoas, carrinho de neném, pessoa com mobilidade reduzida. Numa má instalação, passou, tropeçou, caiu, processo condomínio, tá? E aí, quando a gente fala em piso, quando for usar equipamento de alto impacto, que cause trepidação, é piso, mas vai precisar, tá? E pintura, tem casos que também precisa. Quando for utilizar andaime ou balancim, que é aquele... que aí é mais a área do condomínio, ou até, dependendo da unidade, né? Tem alguns serviços que você precisa usar. Nesse caso, independente do serviço que seja, porque entra a segurança do trabalho. Então, vai precisar de um RRT com respaldo de um profissional tecnicamente habilitado. Quando é dispensável exigir projeto? Vou fazer só uma pintura, vou trocar só um piso, mas nesse caso, para você se respaldar, porque nem obra começou com um detalhezinho, já que eu estou quebrando aqui, vou aproveitar e fazer. É muito comum, é muito. Então, você pede sempre ao morador, né, ao proponente, que ele descreva o serviço que ele está falando que vai fazer, assine, e aquilo vai estar guardadinho contigo. E criar uma cultura interna de poder esporadicamente estar indo ao local, verificar se o que está sendo executado foi o informado. Mas não só de boca falar, não precisa, já que a pintura não precisa, já que é uma troca, vou colar um piso sobre o outro. Não acredite nisso, porque pode ser até a intenção inicial, mas começa a quebradeira, a pessoa começa, já vou fazer logo o que eu estava prevendo fazer à frente. Então, site do CAU-RJ, aí tem o campo Veja Também, denúncia, simples. Sociedade, a mesma coisa, só de desconfiar que uma obra possa estar sem responsável técnico, denuncia ao CAU-RJ pelo mesmo canal que a gente vai apurar esse indício de obra irregular. Eu fechei a minha apresentação. Tem coisas que a gente ainda pode falar da lei, mas eu acho que a gente pode, se alguém tiver algum ponto, né, específico do seu condomínio. Antes de você dar aí concluído, atenção, no Dr. Google, se a gente escrever CAU-RJ, vai aparecer milhões de coisas. Da Caixa, vai aparecer outros sites. Então, mas se escrever CAU-RJ, vírgula, arquitetura, o Dr. Google dá o endereço da gente direitinho. As denúncias, quando são feitas, são todas apuradas, mas não pode se esquecer que a gente atende a todo o estado do Rio. Então, nem sempre é assim, eu liguei para lá agora e fui atendido.
rápido, eu liguei para lá, fiz a denúncia agora e fui até... Não, pode demorar aí um tempo, mas se achar que está demorando muito, entra no site e fala outra vez e cobra a ação. Esse pessoal lá da fiscalização é muito criterioso, eles são muito trabalhadores, mas às vezes não dão conta, porque tem períodos que tem um número maior de denúncia, tem períodos e uma que tem curiosidade é que está caindo muito o número de denúncia. É mesmo? Está caindo muito. E em apartamentos, né, obras em apartamentos, a gente não tem como saber, que foi o que eu falei lá atrás, né? Ah, tem uma caçamba na frente. Nem sempre a caçamba é daquele prédio que está na frente. Aí, ainda que a gente bata no prédio, o porteiro, o zelador, muitos não querem se envolver, ainda que ele saiba. Mas nem sempre. Às vezes é onde dá para parar na rua aquela caçamba. Então, isso nem é um indício, né? A caçamba está aqui, é desse prédio. Naquela rua está tendo alguma coisa. Mas a denúncia, a gente sempre pede que denunciem, porque é sempre um encaminhamento certeiro, porque senão a gente vai ter que sair na rua caçando obra, e nisso perde-se muito tempo, né? Que poderia estar... A gente tem feito algumas... Eu digo, às vezes, na caso de denúncia de obra irregular, né? Pelo menos como não tinha o acesso ao CAU na época, a gente não tinha esse conhecimento. Quando precisava, a gente denunciava na própria Secretaria de Obras para que pudesse interromper a obra irregular. E uma coisa importante também de ser dita é que esse contexto de obra tem muitos órgãos envolvidos e cada um com sua limitação legal. Muitos recorrem a gente, o CAU não fez nada, porque o intuito ali era o quê? Essa obra precisa ser embargada, o CAU não embarga a obra, o CREA não embarga a obra, isso é prefeitura, né? Então, a gente sempre comunica, a gente passa isso à frente, à prefeitura, mas é importante ter isso, porque a gente vai ao local, está acontecendo obra aqui, e sempre quando a gente vai num local, num prédio, a primeira pessoa que a gente procura é o síndico. Ele tem que estar ciente de todas as obras que estão acontecendo. A gente não procura primeiro o morador. A primeira pessoa que a gente vai é o síndico. E nessa conversa a gente acaba dando essas orientações, já que eu falei da reunião, né, que a gente agenda, mas é importante ter essas informações, sim. Ele fiscaliza o cumprimento da lei estadual ou ele fiscaliza o exercício ilegal da profissão ou a falta do... O exercício da profissão. Então, o CAU não penaliza ou não exige ou não fiscaliza o que a lei estadual exige, como a fiscalização do CAU atua, tá? Ela atua... Por que eu falo que não é só exercício legal? Ela fiscaliza o exercício da profissão, porque também fiscaliza os arquitetos, né? Então, com relação à obra, a gente vai atestar se de fato está acontecendo uma obra ali. Uma vez acontecendo, ver se tem um técnico habilitado respondendo por ela e se esse técnico habilitado tem um RT. Não existindo, a gente vai em cima do proprietário daquela obra, uma vez que ele está fazendo um serviço que deveria ter esse profissional e não tem. E isso, inclusive, vai parar no Ministério Público, né? Porque tem a lei lá de contravenções penais, artigo 47. Então, a gente encaminha para o Ministério Público, que você está exercendo... Mas qual... você está exercendo uma profissão que precisa de um técnico e não está. Então, isso é apurado também pelo Ministério Público, além do CAU. Mas aí, dentro do CAU, essa pessoa que não é arquiteto... Vamos pegar esse caso do Edifício Liberdade, né? Essa empresa que estava fazendo essa obra. Que foi concomitante ao surgimento do CAU, né? 2012. Foi quando o CAU estava ali, de fato, saindo do CREA, né? Então, o que o CAU faria, considerando que fosse hoje uma obra dessa sendo denunciada? A gente iria em cima dessa empresa e, no caso, ela estaria exercendo ilegalmente. E isso cria um processo dentro do CAU. Ele é notificado, ele é autuado. E nesse processo todo, a forma dele se regularizar é contratando um profissional técnico, né, para isso. Mas, não sendo, ele é multado pelo CAU também. Não, eu entendi exatamente isso. Era isso que eu estava em dúvida. Porque, a rigor, não tem nenhuma conexão do CAU com a lei estadual, né?
Né? Existe, tem e não tem. Em tese, tem e não tem. essa fiscalização é feita pelo Estado, né? Ou não é feita pelo Por Estado. Por exemplo, assim. teve um arquiteto que veio falar com a gente, pontuando muito assim, porque a obra foi feita, primeiro que era uma obra antiga. O CAL, para atuar, precisa estar ocorrendo obra, precisa haver indício de obra, entendeu? Porque o que a gente vai fazer sobre uma obra que já tem anos ali? A gente não constatou isso, não tem como constatar, então como a gente vai apurar isso? E qual seria a forma de corrigir isso? Mandar demolir? Só a prefeitura, né? Mandar corrigir? Só a prefeitura, com base no Código de Obras, esse tipo de coisas. Você pode também, na prefeitura, ter o convênio ou fazer a lei para o município. Nós temos a lei, vamos dizer, estadual. Se o município aceitar e fazer a lei, aí, como o cara estava perguntando, aí sim é obrigado tanto o CAL quanto o fiscal, ou o CREA, ou até o fiscal da prefeitura, fazer cumprir essa lei, porque Sim. passou a ser lei. Entendeu? Aí, assim, o CREA, o CAL pode fiscalizar tanto o proprietário, não só o construtor, o proprietário, Não, ele é o proprietário. Ele está mandando fazer a obra, o exercício legal seria dele. Sim. E conivente com a firma. Agora, vamos dizer que não seja uma firma, seja só um pedreiro. Ele está assumindo a responsabilidade do exercício legal, o Sim. proprietário. Exatamente. Então, isso o CAL... aí, voltando à sua pergunta, tem e não tem, entendeu? Tem e não tem. E o arquiteto, né, porque existem casos também do arquiteto estar respondendo por uma obra, TRT, a gente recebe muitos casos assim. E, mas aconteceu um acidente na obra que tinha arquiteto. Aí a gente tem a comissão de ética e disciplina que apura como esse profissional, porque todo profissional precisa cumprir as leis estaduais, municipais, e não cumprindo elas, aí ele responde à comissão de ética e disciplina. A horária dele no contratado ou de acordo com o do CREA. O CREA você poderia acompanhar 10 obras ou 10 mil metros quadrados. Isso é polêmica, né? Você era da ética do CREA. Então, nesse caso, seria para a ética porque ele não tem o exercício legal, não poderia acompanhar mais de 3. Canetinha, né? Então, sempre existe. Agora não existe mais. Não existe. Mas Não, nunca existiu essa lei que determinava, lei ou determinação. Não é determinação dentro do... Só um instantinho, João, Jânio. É dentro das atribuições do CAL, na lei que cria o CAL, estão estabelecidas as nossas responsabilidades, assim como na lei de criação do CREA estão estabelecidas as responsabilidades de engenheiro. Há responsabilidades que são concomitantes, concorrentes, e há responsabilidades exclusivas diante das partes. Não há limitação de área ou de altura para os arquitetos. Olha, não existe do CAL sair, dos arquitetos sair do CREA, foi exatamente esse conflito. Não, existia no CREA. No CREA, não era para os arquitetos. Não era, não foi. Isso eu estou lhe dizendo, não foi. Isso é um daqueles mitos que repetido vira verdade. Não existe essa limitação. Vê lá a nossa regulamentação, não existe. É claro que o pessoal da engenharia, não, isso é canetinha. O que havia numa determinação do CREA, não, estamos falando de área. Eu estava falando da questão quando você falou 10 mil metros quadrados. Isso não existe essa limitação de área. Nunca existiu. Não, então eu vou ter que te mandar por escrito, tá? Porque nós não vamos discutir isso aqui agora. Peraí. Só um instantinho. Essa não. Só um minutinho. Essa não é. Sim, meu querido, mas eu acompanho. Eu fui sua professora, não esqueça. Era um mito que nunca veio para nós. Nunca veio, foi vendido. Até hoje, não. Não, mito não vira lei. Porque está falando o seguinte, não existia, mas o CREA fazia. Irregularmente.
Irregularmente. Tá, mas então, deixa eu voltar aqui e tentar contemplar o que está falando ali. O que acontece também em relação a essas coisas da atividade do CAL? O CAL não vai poder exigir a autovistoria, nem fazer uma multa diretamente assim. Mas o que acontece? A atuação do CAL funciona de forma direta e de forma indireta. Nós estamos, essa nova gestão, a gente está fazendo convênios, a gente quer fazer convênios com todas as cidades. As prefeituras de Três Rios já recebeu um ofício nosso, que agora chegou a época de eleição, a gente deu uma parada. Então, ano que vem, a gente vai retomar isso em janeiro para a gente fechar esses convênios. Quando a gente fecha um convênio com a prefeitura, a gente começa a trabalhar em parceria. Então, a gente tem a fiscalização do CAL na rua. Aonde a fiscalização do CAL não tem condição de atuar totalmente, por conta de parcerias, de convênios, tanto com a prefeitura, quanto com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e outros órgãos, a gente consegue levar esses problemas para os outros órgãos que são da competência deles fazer essa atuação. Por isso que é importante a gente estar aqui conversando com vocês, né, para a gente discutir isso, trazer esse debate para vocês tomarem ciência. E outra coisa que é muito importante nessa autovistoria, porque às vezes você vê, por exemplo, uma rachadura num prédio, uma rachadura numa parede, que às vezes você acha que o síndico acha, o pessoal em geral, os moradores acham que é uma rachadura simples, e às vezes não é. Às vezes aquela rachadura afetou uma estrutura e está oxidando a ferragem da estrutura por dentro e pode vir a gerar um problema estrutural futuramente. Outro problema, uma coisa que aconteceu no meu prédio, não chegou a danificar, graças a Deus, mas um vazamento de esgoto. Vazamento de esgoto em garagem. Deu um vazamento no meu prédio lá, que o vazamento foi... Quando foi abrir, sem brincadeira nenhuma, a terra tinha ido embora. Embaixo da laje da garagem. Eu fiquei assustado. Quando abri, tinha um buraco enorme. Nossa, um vazamento de esgoto gera um buraco enorme. Então, acontece muitas coisas que ficam, às vezes, invisíveis. Isso é uma coisa que aparece no laudo de vistoria. Até a questão de um morador querer responsabilizar o síndico, aí tem a questão do morador também. O morador pode se sentir prejudicado que o síndico não olhou o que deveria ter olhado. Aí ele pode respaldar nessa lei e colocar um processo civil contra o síndico por conta de uma situação dessa, por exemplo. Eu não sou advogado, não sou arquiteto, mas eu acho que cabe. Você parar para pensar, o prejudicado nessa história toda é o condômino, né? E se de quem administra o prédio não faz, e tem uma lei estadual e também tem uma lei municipal em Três Rios, eu acho que é muito importante ter uma atenção para isso, para quem é síndico também se respaldar juridicamente de um possível problema. Às vezes o custo eu acho que não é tão caro, isso sendo dividido entre os condôminos e explicando que isso ajuda a preservar o patrimônio deles, eu acho que todo mundo não se nega a estar pagando esse laudo, que é de 5 anos, né? No Rio, sim. A lei municipal, sim. A estadual diz que até 25 anos do habite pode ser a cada 10. Então pode ser até a cada 10, ou seja, por um custo-benefício que de repente se diluir nesse tempo todo fica bom. E o síndico todo fica respaldado, esse que é o mais importante. Aí quem vai responder civilmente se tiver um problema futuro é o arquiteto que assinou. Entendeu? Ele também tem que evitar o canetinha também no caso desse. Tem que ser um profissional sério que vai assinar, porque se amanhã depois tem um problema, é ele que vai responder, porque quem vai em cima, o síndico vai em cima dele se tiver um problema, entendeu? Aproveitando que você falou sobre o canetinha, o CAL indica empresas ou indica profissionais que façam... A gente não indica, mas no nosso site tem uma parte que você consegue achar arquiteto dentro de uma área, né, que você mora. Então você tem opções ali, você entra em contato e vê o melhor preço. O engenheiro estaria apto a fazer? Sim, a autovistoria, sim. A autovistoria depende também não só do arquiteto engenheiro, o engenheiro civil, o elétrico, também mecânico, porque é uma equipe, você tem vários serviços. Dependendo. Você tem contratado também junto nessa equipe o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico e junto com o arquiteto. Mas o laudo final vai ser assinado por todos. Assina por todos. Cada um na sua competência.
Mas no site do CAL você tem lá, acha um arquiteto, procura um arquiteto, não é uma coisa acha assim. um arquiteto. Aí Não lá sei se mudou o nome, qualquer pessoa externa pode entrar, acha um arquiteto, aí vai sair uma relação. Arquiteto 3i, vai aparecer um monte de... A gente não vai indicar uma pessoa específica, mas vai estar todo mundo lá. Aí ali você... Exato, a princípio sim. Em cima disso que vocês estão falando, até onde não tem a lei municipal, você pode usar a NBR. É uma norma, mas a NBR ela tem força de lei, porque várias leis citam ela. Então, ela é entendida como uma lei também, né? A força dela. Então, você pode citar, e ela é específica para as unidades. Né? A autovistoria ela é para o prédio, a estrutura global. A NBR, que a gente tem aqui, ela é para reformas nas unidades. Então, independente do seu município ter ou não, você pode se respaldar por isso. E onde tem autovistoria, essas reformas nas unidades, você acaba criando um acervo também para complementar, que é um pouco do que ele falou, que pode ser que venha a ocorrer, infiltração demora muito a aparecer, né? Muito, mas muito mesmo. Eu mesma passei por isso essa semana. A princípio eu estava descascando o teto. Aí eu falei, tá descascando, vou pintar. Quando fui tirando, problema no banheiro de cima. E aí já estava grande e eu não via. Por quê? Isso porque tinha tinta. Se fosse numa cozinha, na parede do banheiro não apareceu, porque é cerâmica. Então demora mais ainda. Então, quando vai fazer uma reforma, você vai pegando todo esse arcabouço, vai juntando para um laudo de auto, junto, né, no arquivo do auto de vistoria, que é do prédio, e mais à frente, tendo algum problema, fica mais fácil de identificar a causa. Eu me pergunto em relação à lei estadual, porque justamente eu acho importante essa participação do CAL nesse sentido de que, embora seja atribuições diferentes, né, o CAL está focado na atribuição profissional, na regulação da atividade profissional, mas ele é um elemento de ligação, principalmente para os condomínios, em relação à lei estadual, né? De certa maneira, também orienta e antecipa, né, o cumprimento, né, as precauções. Então, o meu sentido da minha pergunta é esse, demonstrar essa importância que o Conselho tem na aproximação. A gente tem feito isso nessa gestão com mais ênfase, né, que são as parcerias que ele falou. Inclusive, eu estive com outras pessoas, com o gerente de fiscalização, com o fiscal, na Prefeitura de Rio das Ostras, para conversar, no caso não estadual, mas com a parte municipal, né, a Prefeitura de lá, não estadual, como você falou, mas foi uma aproximação, né, porque a gente também sofre muito. Vamos em loteamento, que lá a gente pega muita obra no começo, irregular. Então, é uma área farta. Só que a gente chega lá, não tem endereço, é rua ABC, ou rua 1, 2, 3, e daqui a pouco, passa um tempo, aquilo já tem nome, aquela rua, aquele logradouro já tem um nome. Aí você não consegue mais identificar. Então, a ideia é fazer uma parceria, lá em Rio das Ostras, foi fazer uma parceria de fiscalização com a prefeitura de lá, para juntos irmos nessas áreas, ou então compartilharmos essas informações, esses cadastros. Mas a gente tem tido com o Ministério Público, né, parceria, vários órgãos, a Light também foi naquela reunião. Aqui é Light, não, né? É Light. É Light. Light também. Foi numa reunião lá, até eu e Isabel estávamos. Então, essa parceria, porque não funciona, como são vários órgãos atuando no contexto de obra, tem que ter essa comunicação entre eles. Então, o que o CAL pode fazer muitas das vezes, dentro da sua área, a sua atribuição legal, é orientar a respeito, né? Igual aqui. Esse é um dos folders mais usados para a gente. Enquanto a lei de autovistoria, ela é estadual, ela é municipal, né? É pela prefeitura, quem cobra, quem tem o formulário é a prefeitura, mas a gente tem uma força muito grande nessa orientação, nesse respaldo. Outra coisa também, em 2017, criou-se uma lei da Boate Kiss, por causa daquele incêndio. Aquela lei explicitamente vem citando CAL e CREA como agentes de amparo ao Corpo de Bombeiro e Prefeitura. Então, a gente também tem dado esse respaldo, por força de lei, inclusive,
Então, se a gente está fiscalizando uma obra qualquer que seja, tem um potencial de reunião de público superior a 100 ou mais pessoas, a gente tem que pedir o projeto de incêndio, entendeu? Evento, temos que pedir projeto de incêndio. Então, cada vez mais está ficando. E esse acidente, ele veio fazer isso, unir as fiscalizações, dar mais cobrança à fiscalização, porque o município foi responsabilizado por ausência de fiscalização, né? Em primeiro lugar, pedir desculpa ao Jânio, que eu me alterei com ele aqui, mas eu gosto dele, a gente é conhecido há 200 anos, ele me conhece, e eu quando mexe com as minhas atribuições, eu viro bicho. Há 30 anos atrás. Você não precisa falar a idade, não, né? Esse menino aqui é seu irmão, você está mentindo. Então, em primeiro lugar, pedir desculpa ao Jânio. Em segundo lugar, dizer que, como a Elaine falou ali, e em meio na linha da sua pergunta sobre embargos e prefeitura, atuação do município, a gente está atuando em uma das primeiras parcerias que a gente fez com o CREA, que é exatamente para desmistificar essa rixa, esses mitos. Então, se o CAL e o CREA trabalharem junto, a gente economiza as duas fiscalizações, né? Então, quando o CREA encontra alguma coisa que é da nossa área, quando a gente encontra alguma coisa que é da área, a gente está trocando informações. A outra é um protocolo de intenções com as prefeituras. Algumas a gente consegue um pouco mais, mas, como ela falou, isso é da nova gestão. A gente tem 1 ano lá, e então ainda está incipiente. Porque qual é a ideia? A prefeitura tem o cadastro municipal, ela sabe quem é quem em cada metro quadrado do município. A gente gostaria de compartilhar esses dados. As prefeituras, de forma geral, alegam que é direito de proteção de dados, então essa parceria ainda não está funcionando em todos os municípios, na grande maioria ainda não. Porque quando a gente faz uma fiscalização e a gente consegue ter acesso ao proprietário, tudo fica mais fácil. Porque aciona-se o proprietário e diz, olha, tem uma coisa irregular no teu imóvel. E aí ele diz, mas está alugado, eu estou fora, estou longe. Então, abre teu olho, porque teu imóvel está com uma obra irregular. Então, fica mais fácil. E agora, com essas leis que obrigam as responsabilidades, os grandes acidentes, né, de incêndio no Joelma, os incêndios mais recentes, teve um muito recente em São Paulo, que a gente assistiu ao vivo e a cores, os dramas dos moradores, e Boate Kiss, e prédio caindo pelo Brasil afora. Essas leis visam proteger os cidadãos, que é o papel dos conselhos. Os conselhos existem para proteger a sociedade do mal profissional, para proteger a sociedade para que ela tenha um bom serviço. Então, se você entra no site e vê que o profissional está registrado, é uma garantia, porque qualquer problema, ato contínuo, você aciona o conselho e diz, olha, eu contratei esse profissional, ele está aí registrado no teu conselho e ele fez isso de errado. Então, você tem esse diálogo com o órgão. Tanto o CREA faz isso, quanto o CAL faz isso. Então, essa ação de prevenção, que é isso que a gente está aqui fazendo, né, de orientação para prevenir e alertar a sociedade de que, olha, a gente tem que trabalhar junto, porque são responsabilidades civis, são vidas de pessoas. Né? Como ela colocou ali alguns exemplos. Às vezes uma trinca não é nada, mas dependendo da conformação da trinca, o seu prédio já está entrando em colapso. Lembra do prédio do Narra lá na Barra da Tijuca, que o pessoal fiscalizei esse prédio recentemente. E o fiscal, na ocasião, disse, a imprensa disse que o problema era a areia. E o problema era a perda, a oxidação da ferragem na garagem, que a garagem bate muito com a gente não observa, mas a garagem bate muito, os carros batem nos pilares e vão descascando. Quando o ferragem entra em contato com o ar, ele oxida. E quando ele oxida, ele incha. Se vocês repararem, tudo que enferruja, incha, aumenta, dilata. Quando ele dilata, ele pode quebrar o pilar e aí é rápido, gente, não é demorado, é rápido. Então, essas orientações são muito importantes para que a gente possa ficar protegido e proteger a sociedade onde a gente atua. Esse Palace 2 que você citou, é interessante falar dele, porque entra no que eu falei da nossa reunião orientativa,
que às vezes tem peculiaridades no seu prédio. Nós recebemos uma denúncia lá, né, que era o Palace 1 e o 2. Ele não se chama mais Palace 2. Claro, nem pode, né? Eu fiz um curso, inclusive com uma conselheira, né, que fala de estruturas, e ela falou que hoje esse prédio deve ser o mais seguro do Rio de Janeiro, mas ninguém quer morar. Eu mesmo fiquei me tremendo lá, vem toda uma memória, né? Eu era muito pequena, mas eu lembro disso. E por que a peculiaridade? Porque por conta do que aconteceu, até coisas, para tudo, eles pedem arquiteto. Para tudo. Então, quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, mas para isso a lei não existe e tal. Mas para aquela história, para o que aconteceu ali, é necessário, sabe? Faz parte, eles colocaram na convenção. Então, tem as peculiaridades de cada prédio. Então, por isso que, embora a lei, é isso, isso, isso e isso, precisa quando for assim, se tiver mais do que tantos metros, mas tem peculiaridade. Tem sempre um caso novo que ninguém previu, né? Tem sempre uma situação que ninguém previu. E aí a Isabel falou de fiscalização de CAU e CREA também. Isso, a relação sempre foi maravilhosa, por incrível, no Rio, tá? Porque eu acho que tem estados que não. Mas porque a fiscalização normalmente quem denuncia ao CAU, denuncia também ao CREA. Agora, essa fiscalização que você está falando, vinculada a vocês, quando você, como fiscal, passa numa obra e a pessoa, você deixa uma notificação para ela, só uma notificação, que você vai voltar depois. Se ela contrata um engenheiro e não o CAU, qual como que você agiria? A fiscalização do CAU é da seguinte forma. Ela pode acontecer por rotina, que é de ofício, quando o fiscal passa, indício de obra, a gente vai lá. É a fiscalização de rotina. A de denúncia, que qualquer pessoa pode trazer para a gente, e diligência, que é como a gente chama a fiscalização em evento, ou retorno a uma obra que não nos apresentou resposta para ver o que acontece. Mas, independente do caso, quando a gente chega numa obra, vamos pedir, tem arquiteto, tem engenheiro, ainda que tenha RT, placa, a gente vai pedindo isso. Não tem, a gente no primeiro momento deixa uma intimação fiscal. Uma intimação, uma notificação. E na verdade, a intimação fiscal é como se fosse uma solicitação de informação. Porque não é porque não está ali que não exista. Aí, nesse caso que você deu, ele contratou um engenheiro. Aí você deu só uma notificação para ele. Intimação. Intimação. Eu estou te corrigindo porque existe também a notificação. Existe, mas o CREA é só um ato de visita. Aí, vamos dizer, ele deixou esse papel, ele não está multando, não está fazendo nada, só deixou ele papel para ele contratar um profissional. Ele contratou, e foi você que foi arquiteto e que foi nossa obra. Aí ele não contratou um arquiteto, ele contratou um engenheiro. Qual a sua... Não tem problema. Não tem problema. Porque é um profissional habilitado, tecnicamente habilitado. Tá, porque nas palestras do CREA, de vez em quando eu já vi, e até o fiscal daqui de Três Rios, da região, está fazendo. Quando ele vai numa obra e deixa esse papel, ele orienta para contratar um engenheiro, porque ele é fiscal do CREA e não do CAU. Aí, quando eu tenho 2 filhos que engenheiro, quando o fiscal falou comigo, Jânio, não faz RT sua, faz a do seu filho, porque eu não tô fiscalizando para o CAU, não, estou fiscalizando para o CREA. E isso aí dá um transtorno lá dentro. Então, como eu tenho 2 filhos que é engenheiro, nesse caso eu estou fazendo isso, tá? Não, isso. Assim, não, mas é o que está acontecendo em Três Rios. Mas é o que está acontecendo. Por isso que eu perguntei se ela também ainda faz isso. Que se a pessoa contratar um engenheiro... Aí ela... A gente orienta a contratar arquiteto para atividade de projeto de arquitetura. Mas vamos dar exemplo que você não tem fiscal do CREA aqui, só tem fiscal do CAU. Aí você está fiscalizando, todo mundo vai contratando engenheiro. Aí você está trabalhando só para o CREA. Mas você sabe que os fiscais do CREA... Eu sei, faz parte, mas é uma parte, mas que está errada. Porque o fiscal falar que não aceita não faz só do... eles aceitam. Ele está errado. Mas até nós sabemos que naquela palestra lá na faculdade lá em cima, o diretor geral falou que fica ruim para eles quando chega uma notificação que foi dada do CREA e chega só a RT. Não, assim, é porque tem fiscais. Eu conheço muitos fiscais do CREA, tenho uma relação muito boa com eles, e muitos... Agora a gente tem essa parceria, esse convênio. Por isso que eu perguntei sobre a parceria de vocês dois, para evitar isso. Mas a maioria sempre me ligava assim, Elaine, pode verificar se esse RT de fato é válido? Porque ele foi numa obra
que só tinha arquiteto. Aí eu falo, não é válido. Então tá bom. Isso não era um fiscal, dois, É eram porque isso aqui alguns. aconteceu ali em Levi Gasparião com o Fernando Pires, que foi notificado, foi o CAL que foi lá, e o Fernando Pires falou que o pessoal tinha que falar que tinha que ser do CAL. E eu falei, não, Fernando, você é profissional, você pode assinar normal. E aí aconteceu ao contrário com o fiscal aqui também. Mas sabe o que acontece muito também? Ainda existe o que vocês estavam debatendo há pouco. Arquiteto pode, não sei. Ainda existe muito. Seja por parte da sociedade que acha, isso aqui é só... Muita gente acha que obra arquiteto não pode fazer. Pode, isso normalmente, principalmente nós temos atribuições para isso. Não, mas a sociedade, muitos acham ainda, é incrível você saber. Agora eu acho que a partir de pouco tempo agora, né, eu acho que tem alguns arquitetos, tem os arquitetos que não têm mais algumas atribuições que nós temos. Eu acho que não, porque você pode... Jane, eu já fiz laudo de talude para dentro da Caixa Econômica. Olha só. Não, escuta. Não, escuta. A atribuição existe. Agora, deixa eu falar um negócio. Eu já fiz laudo de talude, a Caixa Econômica recusou. Aí, o que eu fiz? Eu não era nem conselheiro, isso tem quase 10 anos. Liguei para o CAL, entrei em contato com o CAL, perguntei, eu posso fazer o laudo de talude? Aí o CAL falou, pode. Me mandou a legislação, isso. Eu enfiei dentro da Caixa Econômica, a Caixa Econômica aceitou. Entendeu? Por isso eu estou falando. Então, quando... Deixa eu acabar. Então, quando isso acontecendo, entre em contato com o CAL te manda uma legislação, você soca na legislação na cara de quem está falando isso, o CAL me apoia nisso. Era isso que eu ia falar. Inclusive, sempre a gente está publicando editais, impugnações de editais. Porque não é só a sociedade, pessoa física, órgãos. Licitação para contratação de empresa com registro no CREA, para certidão no CREA, ART, muitas prefeituras também, né? Recentemente, só um instantinho. Recentemente, a Elaine até tocou no tema. Nós recebemos umas 5 ou 6 reclamações de arquitetos que foram à Light inscrever uma coisa que hoje todos os prédios estão utilizando, que é a energia solar, né? Economia para tudo. E a Light estava exigindo ART, CREA. A gente mandou, a fiscalização, Elaine mandou lá um ofício para a Light solicitando por que arquiteto não pode. Eles vieram para uma reunião, conversando exaustivamente, né? E aí ele explicou uma coisa muito simples. A gente usa um bloco que a gente manda fazer em série, e esse bloco é do tempo ainda do CREA. E a gente não se tocou que poderia ter mais uma caixinha escrito CAL. Então, para a gente, só vale o CREA. E juraram que vão resolver isso e que o CAL os arquitetos também podem assinar energia solar. Então, tem uma porção de distorção, até porque a imprensa alimenta muito essa questão. Você vê que toda vez que há uma tragédia ou que há uma coisa que envolve construção, quem que a imprensa chama? O CREA. Então, a gente só ouve falar, o CAL é muito pouco. Eu até pergunto aos senhores, alguém aqui alguma vez já tinha ouvido falar do CAL? Né? O CAL é muito pouco divulgado enquanto instituição, até porque é recente. A gente está aí em 2012, a lei é 2010, mas a atuação efetiva começou em 2012, então nós estamos 12 anos de atuação. Nós somos adolescentes, por isso que a gente briga tanto, entendeu? Sabe essa verba, assim, esses hormônios, porque nós somos adolescentes ainda, né? E aí, às vezes, a gente tem esses embates. Vai começar outro. Mas... O nosso colega arquiteto falou para a fiscal para ela mandar contratar um engenheiro. E por acaso eu cheguei lá na hora, o engenheiro estava lá começando a fiscal, eu falei, João, pode deixar isso aqui, eu estou resolvendo. Eu sou arquiteto, eu tenho atribuição para isso. Até porque a gente... Falei com o amigo, se você não tem atribuição para isso, você é formado recente, eu tenho. Até porque o nosso... Foi aprovado, aí foi aprovado. Mas, em caso de dúvida, arquiteto pode fazer ou não pode fazer, o CAL, existe a lei de criação do CAL.
12.378 de 2010. Mas para cada assunto que está ali, existe uma resolução específica. E a resolução que diz arquiteto pode ou não fazer isso é a resolução 21. E ali, quando os arquitetos leem essa resolução, eu já ouvi de muitos engenheiros em obra: vou fazer arquitetura porque o CAL está mais permissivo do que o CREA. Claro que a gente sempre faz aquela ressalva: poder pode. Tem competência para isso? Senão vai responder a comissão de ética. Mas se você se especializa num determinado tema, você pode fazer muitas coisas. Então, a resolução 21 do CAL, né, BR, ela diz o que o arquiteto pode fazer. E é um rol gigantesco. Eu sempre conto uma história, eu acho que era Resende, a Volta Redonda, não recordo. Eu estava passando no escritório, vi que era de arquitetura, falei, vou lá conversar com a arquiteta. Entender um pouco, né, como é a arquitetura na região, porque eu trabalho na capital, né, o CAL se concentra na capital, a gente tem que fiscalizar todo o estado e vou sair batendo cabeça, deixa eu entender do profissional local. Quando ela me viu, ficou felicíssima. Aí, tá, ela vai precisando mesmo falar com o CAL. Era para quê? Interromper o registro. Porque eu não estou atuando, tal. E ela tinha um escritório mais voltado para decoração, então não vinha fazendo projeto, não. Só que a gente começou a conversar com base na resolução 21 e ela desistiu da ideia, porque ela viu que ela poderia trabalhar... Oi? Poderia fazer... ela poderia, naquele pouco tempo dela, dar consultoria, que ela já dava gratuitamente. Então ela começou a ver, ela falou, não, realmente se abriu minha... Então é a falta de conhecimento, de diálogo, né? Então, essa parte orientativa da nossa fiscalização, para quem não tem muito conhecimento, né, do conselho, o CAL, a arquitetura era no CREA até 2010, e dentre isso tudo história que eu ouço, eu cheguei a pegar o CREA quando eu me formei, só o registro provisório, não tive o definitivo. E, então, o CREA, ele sempre... Meu professor, não sei se quem foi conselheiro, acho que conhece, Carlos Eduardo, que dá até nome lá, plenária, né? Ele falava muito, tem que ser mais orientativo, o CREA é muito punitivo, tal. Então, o CAL, ele é extremamente orientativo, extremamente mesmo. Tanto que os nossos processos, eles duram muito tempo, né? Porque a gente chega, você não tem ali a correção, a gente te orienta para que você venha como é possível corrigir. Obviamente, vai chegar um momento que você vai ser punido se você não fizer, mas tem esse caráter mais de orientar como fazer, como corrigir. Isso que a gente está fazendo aqui, eu sou da fiscalização também, então faz parte, não só estou vindo falar para o evento para vocês, mas também é uma ação de fiscalização, a parte orientativa dela, né? E então essas conversas são importantes para a gente entender o local, entender a demanda do profissional e levar informações tão simples. Eu lembro que quando eu decidi fazer concurso público, muitos eu não pude fazer, tinha experiência pra caramba na arquitetura, muita, mas eu não tinha isso registrado, assinar carteira como arquiteto, né? É cadista, é designer, não sei o quê. E muitos concursos exigiam essa experiência. Que hoje, no CAL, eu vejo que faltou só uma informação para eu ter essa experiência ali, que é o RRT de carga e função. Era só isso que o CREA precisava me falar, sabe? E hoje eu falo isso o tempo inteiro. Gente, qualquer empresa não assinou como arquiteto, mas te contratou por você ser arquiteto, emite o RRT de carga e função. O RRT quem emite é o profissional. E você coloca na descrição as atribuições que você desenvolve. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não tinha em mente fazer concurso público, eu decidi. E deixei ótimos, assim, deixei não, né? Não pude fazer. E era uma informação, sabe? Era essa parte orientativa. Então, esses diálogos, eles são importantes com a sociedade, com arquiteto, pessoa comum, para entender. Muitas das vezes chega um engenheiro e fala, isso aqui só engenheiro pode fazer. Não, entra em contato com o CAL, vê se é de fato isso, e os arquitetos consultem a resolução 21. Os editais que eu estava falando que a gente impugna muito,
Primeiro que muitos colocam vaga só para engenheiro, que pode ser claramente para arquiteto, porque as exigências têm nessa resolução 21, além de outros cargos. O mais comum é fiscal de obra. E muitos concursos colocam o cargo de fiscal de obra maior do que o do arquiteto, né? Mas é um cargo que arquiteto também pode concorrer. Que está errado, porque o fiscal de obra não é engenheiro nem arquiteto. Porque eles fizeram uma modificação na lei, porque um engenheiro civil passou e não queria que ele fosse contratado, e até eu também passei e não fui contratado, por isso que o engenheiro não pode ser contratado. Aí eles criaram depois na lei fiscal do município. É só para olhar a documentação, mas eles ficam olhando obra, que não pode, né? A atribuição deles. Está tudo errado. Eu já conheci município que é mais ou menos nessa linha. A contratação é genérica, né? Mas na prática é levado para obra, é levado para não sei o quê. Já vi até psicólogo em prefeitura. Eu questionei para o fiscal lá, tem mecânico. Falei, você não pode nem olhar o meu projeto, você não tem atribuição para isso não. É bem complicado. Mas aos pouquinhos eu percebo, estava até conversando com a Isabel sobre o Rock in Rio, né? Porque o arquiteto tem ganhado muito espaço fora do projeto. Começou, a gente fiscaliza grandes eventos e eventos de decoração também. Na fiscalização do Rock in Rio, conversando com a organização, eu descobri que a estrutura do Palco Mundo, que foi inovadora, ela foi montada, acho que em uma semana, foi feita por um arquiteto. A estrutura do palco Sunset, salvo engano, e mais um outro. Os principais palcos do Rock in Rio, a estrutura, não o desenho, foi por um arquiteto. E foi o mesmo arquiteto que fez o palco da Madonna em Ipanema, sabe? Então, por aí você já tira. Não é estrutura de casa, de um andar, não é de prédio. É também essas efêmeras, né, que a gente chama. Então, em casos de dúvida, claro. Dizer que esse folheto está à disposição no site final. Ele pode ser para quem tem grupos tem grupos de WhatsApp, né, lá no seu prédio, vão baixar o folheto, enviar para os seus condôminos, enviar para os seus colegas, os nossos colegas, alertando para a necessidade e para os riscos que é da gente não prestar atenção. Principalmente em prédios com mais de 20 anos, 25 anos, 50 anos, que são os casos que a gente se preocupa mais. Na questão das marquises, é uma coisa que a cidade do Rio de Janeiro sofreu muito recentemente, prédio que tem marquise e tem varanda avançando para fora, a chamada sacada, o desprendimento dessas estruturas repentinamente sobre transeuntes, sobre as pessoas. Aqueles prédios em que a marquise está sustentada por cães, que são aquelas vigas que ficam embaixo, e esses têm uma maior estabilidade, não quer dizer que eles não possam ter patologias e problemas, mas tendem a ser mais estáveis. Aquelas marquises que a gente não vê nem vida nem gelada, aí a gente fica um pouco mais preocupado, porque é uma ferragem invertida e se ela não estiver bem conservada, ela pode realmente romper, né? Então, por isso que aquela hora que passa aqui no slide, dizendo que prédios cujos fachadas, independente de altura e área, edificações que têm projetos para fora das paredes externas são mais preocupantes. E aí independe da área, até na minha casa, na casa da gente pode ter uma marquise ou um segundo pavimento com sacada, e ele então tem que fazer. E tem que fazer não só naquela fachada, mas em todas. Tem que fazer em todas para comprovar se não há essas sacadas, esses elementos sacados em outras fachadas. Isso é uma coisa particularmente preocupante. A outra coisa que eu chamo a atenção, que vejo acontecer, são as árvores de beira de rua. A SEDAI, hoje não é mais a SEDAI, mas enfim, a SEDAI e os órgãos públicos costumam cortar, abrir a rua para fazer água, esgoto, gás, telefonia, internet, tudo bem tudinho. E cortam parte das raízes de um lado da árvore. Aí a gente não observa, a árvore começa a perder a sua estabilidade
daquela direção. E aí eu começo a tombar, a gente acha que é uma bobagem, não, aqui pode ser vento, excesso de veículo de grande porte. Não, é bom observar também as árvores em volta dos prédios. Aí, nesse caso, elas não entram na auto-vistoria, entram apenas na nossa preocupação. Poste de light, que temos batidas de veículo, que estão quebrando partes e deixando ferragens expostas, também é outro ponto que a gente deve olhar aí como cidadão, porque pode cair a qualquer momento. Aí ligar para lá e dizer, olha, não posso aqui ferragem na parede, precisa corrigir. Então, esses elementos que a gente normalmente não olha, mas que são importantes. O outro é calçada. Calçada tem dado uma grande preocupação para os condomínios e para os proprietários de imóveis, por conta de tombo, de aquelas calçadas mais antigas, em que o hidrômetro ainda é avenadado, no chão, a tampa está quebrada. Então, observar também os elementos de chão no entorno da edificação para evitar aborrecimento. Os cidadãos hoje estão cada vez mais cientes dos seus direitos e também dos seus deveres. Então, quando acontece alguma coisa, costuma recorrer à justiça. O processo virou palavrinha da moda, né? Palavrinha da moda. Judicializar virou palavrinha da moda. Algumas fiscalizações graves que eu já vi em condomínios. Eu costumo falar que não é o grande que vai te dar problema só. Tá nos pequenos detalhes, pequenos. Eu andava com um vídeo, você falou em árvore também, eu andava com um vídeo, porque é muito comum questionar, né? Quando tu está cobrando, mas isso não é obra, tá fazendo uma fundação, sabe? Isso não é obra. O muro é uma estrutura completa, né? Tu tem fundação, tem cinta, um simples muro. Ele é um sistema estrutural completo, só não tem laje, dependendo do muro. Mas, por exemplo, condomínio, né? Quem é síndico, contrata uma empresa para fazer poda. Eu já vi um acidente que uma pessoa morreu porque a escada tombou em cima dela, sabe? A escada caiu. E aí vai processar. Esse caso não era em condomínio, não, mas condomínio é paisagismo, né? Tá muito na moda. Então, assim, contrata uma empresa, sabe? Tudo é rateado, né? Tem a... Ou preste muita atenção nos elementos de EPI e segurança. Escada em corda de árvore, Quando eu falo contratar empresa, é empresa, né, especializada, porque ela vai ter esses equipamentos, vai ter que subir, então entra a segurança do trabalho, então tem que ter um técnico ali. Fazer a limpeza de fachada é uma empresa especializada que usa os balancinhos. Os antigos não têm hábito de usar bota, de usar capacete. Eles nunca querem. Eu nunca usei. E quando entrou essas exigências, eu falei, olha, então eu vou parar de subir porque eu não usei. Mas, efetivamente, a gente tem que começar a se policiar para isso. No mínimo, é a gente olhar o que o cara está fazendo e dizer, olha, nesse jeito aí você não vai continuar fazendo, porque se acontecer um acidente, a responsabilidade é minha. Então, você assume responsabilidade sobre a sua própria vida, porque é extremamente perigoso. Acidente tem essa palavra exatamente por isso. O outro item é elétrica, né? O cara acha que ele pode ir lá e fazer aquilo certinho, né? Não, isso é uma bobagem, vou deixar a dona na rua. E ele cria um curto-circuito, cria um princípio de incêndio. Ar-condicionado. Quer ver? Coisa simples dessa que eu estava falando. Um exemplo. Vou só instalar meu ar-condicionado. Já tem um buraco, Só que é uma estrutura que vai sustentar ele ali na fachada. A gente já foi chamado em Copacabana para um acidente assim. Ficou pendurado, por sorte não caiu, né? Podia, mas ficou. Isso a gente costuma falar. Chama o zelador, chama o cara da limpeza. É só instalar. Mas é uma estrutura, numa altura, o que ganha mais força se cair, né? Não é. Então, assim, é nos pequenos detalhes. Hoje a gente tem recebido muita denúncia. Não, eu falei que a gente não recebe tanta, né? Mas o número de denúncias de acessibilidade tem crescido, sabe? Meu prédio está sem acessibilidade, ou fez uma obra e não considerou acessibilidade. E isso, quando a gente fala em acessibilidade, não é só rampa, tal, porque acessibilidade não é só para a pessoa
com deficiência, né? É para o idoso, é para a mãe com carrinho de neném. Então, o piso desnivelado pode causar um acidente, um tropeço. Teve um prédio no Leblon também. Esse caso foi bem repercutido por ser no Leblon, por ser no Carnaval, durante um bloco, não sei se vocês se recordam, tem alguns anos. Um prédio luxo, assim. A placa de, eu não lembro, eu acho que era granito, se soltou do último andar, caiu na menina que estava no bloco. Aí eu fui ao local, quando a gente chegou lá para ver, que é claro, né, chamou perito, chamou não sei o quê, o laudo dizia que foi má instalação, porque a última era parafusada. Faltou parafuso na instalação. E aí, com o tempo que tinha, começou a corroer, né, porque tudo tem garantia, né? A obra, a edificação também tem. As coisas vão perdendo sua resistência. A questão da acessibilidade, os prédios mais antigos, acessibilidade zero. São obrigados a fazer obra para ter essa acessibilidade? Então, quando for fazer reforma, tem que adequar. Tem que adequar. Se a gente tem que adaptar tudo, porque a lei de 2004. De 2004 para cá, todos os imóveis têm que se adaptar, principalmente os órgãos públicos. Os órgãos públicos. Só que esse adequar, o que a gente vê por aí é de qualquer maneira. Quando fazem obra que envolve um pouco mais de área. É uma rampa e o cadeirante não consegue. É isso, não é fazer uma rampa. Tem que ser orientado se é aquela cadeira elétrica que põe junto da escada e sobe, Isso. ou se é a rampa. A rampa tem grau, né, e a inclinação. Se não obedecer a inclinação, a gente vai fazer esqui de cadeirante, né? Não, que nem a gente consegue subir. E assim, o CAL, ele tinha a comissão de acessibilidade, que tinha a parte imersiva, né? Era a gente, o cidadão normal, passando pela situação de cadeira de roda, de cegueira. A cegueira, ela é desesperadora. É incrível, né? Porque a gente fica na questão da cadeira de roda, porque a gente vê, é um esforço físico, mas você perdeu o sentido. Em segundos você perde a noção, assim, eu tapa por alguns segundos, eu não sei mais a direção, não sei se eu estou virada para lá. É desesperador, de verdade. Então, você se colocar no lugar do outro, isso auxilia muito. E os arquitetos que passavam por isso mudavam muito o imaginário. Porque hoje em dia tem uma demanda por quanto mais área eu puder comercializar, melhor. E quando você vai adequar a acessibilidade, você precisa de mais área para acessibilidade, né? Mas hoje tem muitos recursos, né? Tem a plataforma que você coloca, tem aqui isso assim, tem aqui sobe sentido escada, tem bastante coisa. E um outro caso também, falando de obra, não sei se eu respondi completamente. Falando também de condomínio, e foi muito recente assim. Tem uns 2 anos que eu fui, mas o problema começou a dar muito recente, um prédio novo de uma grande construtora. E o mais interessante é que a gente recebeu a denúncia era: estão pegando vaga de carro dos visitantes para fazer a quadra esportiva. Essa era a denúncia. Quando eu cheguei primeiro que eu fiquei assim, o que o CAL pode atuar nesse contexto de vaga de carro, né? E que quadra é essa? Mas quando eu cheguei no local, aquilo era o de menos. Porque o cenário era horripilante. O condomínio lindíssimo, a área de lazer, a piscina era lindíssima, era meio um cenário meio México, assim, sabe, férias mesmo, a piscina, mas tudo com aquela coisa de defesa civil, tudo, ninguém podia ir para lugar nenhum, e muitas placas soltas. Aí eu fui procurar a síndica, que era arquiteta também, e aí eu fui entender, já havia um processo na justiça desse tamanho. E esse problema das placas foi que resultou na quadra, porque ela estava em um local perigoso. Então, essas vagas não é nada em vista do que pode acontecer.
E aí eu fui apurar, pô, tem arquiteto, será que quem é a culpa, né? E tinha arquiteto, era de uma grande construtora, tinha engenheiro, tava tudo bonitinho, por isso que eu falo, o CAL fiscaliza o exercício da profissão. Não é porque tem arquiteto, engenheiro que tá ok. No caso de condomínio, vocês vão tirar do CNPJ que vocês estão gerenciando ali. Mas aí eu fui olhar o laudo, não era erro de projeto. Execução, não era erro de execução. Isso tudo no laudo. O problema foi na especificação das placas. Porque as placas que colocaram na fachada só podia ser usada em ambiente interno. E aí, com acho que 5 anos de uso, começou a cair tudo. Então, é de detalhe, sabe? Assim, você vai imaginar que a placa... Isso em muro, né? Você vai revestir o muro, pode acontecer de cair na pessoa que está do lado de fora. Então, para quem é síndico, qualquer coisa, contrata um arquiteto, sabe? Um engenheiro, um técnico, para que possa se respaldar, porque você não sabe o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa tendo um técnico, o técnico, para atuar, ele tem que respeitar leis estaduais, municipais, código de obra, legislação do CAL. Então, ele tem que estar respaldado nisso. Se ele trabalhou em desconformidade a isso, quem vai responder é esse profissional, que agiu fora das regras, e não mais vocês, entendeu? Então, ter sempre esse cuidado, porque eu falo de coração, por atuar, né, na rua, ver cada caso assim, não é só no grande que mora o perigo, não, é no detalhezinho. E já vi em muro, né, também soltar a placa e caiu em criança que estava passando. São detalhes que a gente nunca imagina que vai vir a ter um acidente. Então, ter sempre esse cuidado. No domingo, que eu falei que nós estivemos no Leblon falando sobre esse assunto, foi uma arquiteta, até a van, né, que a gente tem uma van que é um escritório móvel, e ela falou que ela era uma arquiteta, ela prestava serviços para condomínios, porque muitos condomínios não recebiam esses planos de reforma e não sabia como gerenciar aquilo. Então, ela prestava serviços pontuais aos condomínios. Ela falou, já trabalhei muito com isso. É importante, sabe? É bem complicado. Você não sabe o problema que pode vir a ter no mínimo. Transita todo tipo de gente. Às vezes é uma instalação de um piso muito bonito, mas que molhado ele passa a ser um risco, sabe? Exatamente. Então tem todo esse detalhe que aí, às vezes você escolheu, é muito bonito, vou instalar aqui. Mas é para aquela área, sabe? Então essas coisas são importantes. Mais alguma dúvida? O tema ele é amplo, né? Eu tentei dar uma pincelada. Sou apaixonado mais síndico, de mais de 30 anos, 37 anos, pela minha vontade, e me interrompo de bom. Então, sou síndico, por isso que eu fui convidado para estar aqui. Né? Já estou aproveitando para falar, achei isso aqui interessante, muito bom. Chamei alguns engenheiros, não vieram, arquitetos não vieram. O Jânio 4 mesmo sabe, né? Eu faço parte aí de meus empreendimentos, que está comigo, e eu cobro muito, sou exigente, falo muito mesmo, brigo, entendeu? Sabe lá. Ah, não, gente. Tá. Como disse, achei muito interessante. E deveríamos, talvez, o ano que vem, não sei, lá para abril, maio, fazermos uma outra situação dessa, tá? Um evento desse, enfim. Mas, e há dias, há uns 10, 12 dias, um engenheiro esteve lá no prédio, dos que eu sou síndico, e falou, olha, essa infiltração aqui, ele estava vendo uma outra situação, ele me chamou a atenção, providencia isso. Uma das coisas que a senhora falou, ela falou sobre a questão da infiltração, entendeu? Eu nem sei se o Jânio já viu isso lá também uma vez, porque já tem tempo, eu já fui chamar a atenção, deve ter uns 6 meses mais ou menos, enfim, tem que arrumar.
tá? Porque, não entendo bem, mas diz que essas questões do ferro, né, ele exposto, né, ao tempo devido a alguma rachadura, trincar, né, enfim. Perde a resistência. Então, acho isso interessante, tão bom, até o pessoal da prefeitura mesmo, a gente falou uma questão aí, há uns fiscais na cidade que eles não são nem engenheiro, nem arquiteto, mas é o que mais ou menos ele explicou ali, né? Então, tem uns que não têm noção de nada. Eu acabei de dizer, não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas tenho um pouco de conhecimento, né? Bom, a pergunta aqui também que eu queria falar, nós falamos sobre rampa, vocês falaram sobre a rampa de acessibilidade, que a rampa de acessibilidade, tão bom se todas as esquinas tivesse, eu vou muito à cidade de Carmo, aqui no estado do Rio, principalmente no centro, nas 4 pontas tem a rampa de acessibilidade. Eu vejo aqui, vergonhosamente, nessa cidade de Três Rios aqui, não tem, como uma série de coisas eu critico, mando, falo, né? Algumas coisas caem para esse prefeito nosso aqui, mas eu queria falar muito a questão do piso tátil. O piso tátil, tá, pode ter mesas e cadeiras sobre ele? Não, essa é uma briga minha grande aqui, né? Tem um piso tátil que ele pode ser de PVC ou podotátil que ele é de concreto. E há tempos eu recebi vou terminar já, tá, gente? Eu recebi uma notificação porque eu estava fazendo uma reforma na calçada e, pelo que eu soube, todos que fizerem reforma em calçada têm que colocar o piso tátil, entendeu? E eu coloquei. Só que eu depois falei, eu coloquei, mas as mesas e cadeiras continuam. Entendeu? Isso para o pessoal da prefeitura. E eles não tomam providência, não tiram, já tem. Uma parte desse piso tátil já foi arrancado. Entendeu? Então, alguns lugares não é colocado piso tátil quando faz, né? A reforma de calçada, como eu fiz lá, a gente sabe, lá no condomínio, nós fizemos, né, e colocamos o piso tátil. Para terminar, existe mesmo a lei ou alguma coisa que diga assim que não pode colocar mesas e cadeiras em cima do piso tátil? Alguma coisa que vocês possam brindar para mim fazer esse movimento? Eu não sei como a gente está de tempo. Eu, inclusive, tenho... Fica para daqui a 6 meses, então. Não, porque eu tenho aqui está até aberta ali, uma apresentação de acessibilidade, que é um jogo dos 7 erros. Pode pôr? Isso aqui foi no Rio de Janeiro, um projeto feito com degraus. E como que entra no restaurante? Entendeu? Não tem como entrar. E, para resolver, botaram uma rampa móvel que o cadeirante não consegue subir, pela inclinação. A rotatividade, ele não consegue fazer. Não tem corrimão. Então, são erros de projeto, que tinha arquiteto, que tinha todo o responsável técnico. E aí, nesse caso, esse profissional descumpriu as leis, normas, enfim. Aí, aqui são erros internos também. A pessoa fala que está adequando a acessibilidade, mas raramente ela sabe o que é. Um erro clássico é esse vaso sanitário. Todo mundo acha que ele é para acessibilidade. E é o vaso mais perigoso para quem é cadeirante. Esse vaso sanitário, ele é utilizado para lavagem, auxiliar a lavagem em hospital. O cadeirante, ele pode ficar com a perna presa nesse vão. Né? Então, a gente fala em espaço, aquele armário não poderia existir, a pia está altíssima, está tudo fora de norma. O puxador também de porta tem que ser específico para deficiente, para pessoa com deficiência. Não pode ser esse que está o número 8 aqui, esse de trinco, ele não pode ser. Então, não adianta você falar, bota uma área maior que dê para a cadeira girar, né, fazer o giro dela, enquanto as partes não são acessíveis, né? Numa escada simples tem 7 problemas. O número 1, a rampa, né?
Não há sinalização... O microfone ficou estranho, a impressão? Ficou, né? Melhorou? Oi? Tá normal? Ah, é verdade. Não há sinalização de alerta no início e no final, tanto da rampa quanto da escada, que precisava existir aqui, né? Então já é um problema. Não basta ter rampa, tem que ter sinalização. A rampa, bem como a escada, possui corrimão bilateral. Entretanto, a norma técnica exige que rampas possuam corrimãos em 2 alturas de instalação, o que não acontece nesse caso. Não basta ter corrimão, precisaria ter um mais baixo no meio, e não é qualquer um, tem medidas para isso. Mesma coisa aqui. Tá vendo? O corrimão da rampa não possui acabamento recurvado como o da escada. Ao fim e início do corrimão tem que ter uma curva para saber que chegou ao fim, né? Para quem não... A ausência do prolongamento de 30 centímetros no início e no final dos corrimãos, tanto da rampa quanto da escada. A ausência de sinalização visual na borda dos degraus, em cor contrastante com a do piso. Os degraus possuem apenas vincos em suas bordas, o que não serve como sinalização. Então, também não é só ter a sinalização, a cor precisa estar contrastando. Quer ver uma coisa que é muito problemática? Pedras portuguesas. A pessoa que usa, o cego, né, que usa bengala, não adianta você botar sinalização de alerta, direção. Não dá para fazer a diferença de textura com a bengala, ele não consegue perceber. É necessário sinalizar corrimão de escada e rampa por meio de braille e anel com textura contrastante, o que está ausente, né? Tem que estar a inscrição braille ali e um anelzinho assim em volta do corrimão. A escada, ao contrário da rampa, não possui piso antiderrapante. E devem ter outros, tá, gente? Deve ter. O piso antiderrapante é fundamental e aí não é para atender acessibilidade. É para atender qualquer cidadão que a qualquer momento pode cair num piso que não for antiderrapante de escada. E ele acabou tendo mais esse papel. Né? O papel que a gente acha que é dele é para a gente não escorregar. Mas, na verdade, foi criado para a pessoa, o deficiente visual, perceber que é o limite da escada. Então, por essas exigências que não pode ter nada sobre. Tem uma outra coisinha aqui, que é o que você falou, né? É um dos erros. Vamos matar certo. Vamos matar certo. Quis dizer ali que ele questiona, e nesse caso que está errado, se a fiscalização não está vendo, não está resolvendo, se ele ligar para o CAL pode resolver. Então, o que acontece? Poucos arquitetos percebem isso. Todo RRT que o arquiteto vai emitir, por isso a importância de sempre ter um profissional tecnicamente habilitado. O RRT, ele obriga você a atender a acessibilidade. Tem 2 campos. Um é: estou atendendo às regras de acessibilidade. E o outro é: para este serviço, não é obrigatório obedecer. Entendeu? Então, se você contratou um arquiteto, e aquele caso que eu falei lá da Zona Sul do Rio, que botou rampa móvel e ainda assim não atende, ele vai para responder à comissão de ética. Mas ele fez, vamos dizer que a pessoa que do lado, quando é do caso, ele fez tudo certinho, o outro vizinho do lado não fez nada e está causando problema para ele. E a prefeitura já tinha que notificar o proprietário do lado a fazer e não faz. Ele poderia, o CAL, fazer alguma coisa? Então, para o CAL atuar, tem que estar tendo obra. Tem que estar tendo obra. É a prefeitura. Eu acho que é a prefeitura. Aí veja o que ele estava levantando, que é bastante sério. Essa intervenção aí é no espaço público. No espaço público, o responsável é a prefeitura. A ação é em relação a uma atuação errônea do poder público.
E aí é que vem os nossos problemas, porque ou você denuncia isso, faz uma carta, eu já fiz carta a prefeito alertando, olha, você fez essa intervenção, isso vai te dar problema, e a hora que der problema, eu vou informar que a gente tinha avisado. Se não fez, se não fez... muito, ou então o Ministério Público. Ou se não fez, o vizinho do Luiz Fernando não fez, ele tem que notificar a prefeitura o processo, abre o processo no protocolo, informando que ele já avisou e que até hoje não foi feito. Eu entrei com esse processo administrativo e até hoje eles não resolveram nada. Eles ficam protelando, não estão dando resposta, não têm interesse em dar a resposta, entendeu? Aí agora, segundo algumas conversas no condomínio, entrar com uma ação, entendeu? Porque vai ser o único jeito, entendeu? Eles não resolvem, entendeu? Porque Eles devem estar com medo lá do proprietário do lado, alguma coisa, porque é um grande empresário, enfim, entendeu? E é uma calçada que era de pedra portuguesa, que alguns países já não estão nem mais deixando adotar a colocação da pedra portuguesa. Péssima. Só Copacabana ali, olha do outro lado da Avenida Atlântica, como que estão as pedras, tudo levantadas pelas calçadas, né? Pelas árvores. A que mantém perfeitinha é a linha da praia, né? Que é lixada né, com a própria areia, né? Pode ver que ela é bem branquinha, né? Com a maresia, enfim. É a mais conservada. Agora, em outros lugares, se tiver árvore, levanta elas, né? Mas é uma calçada que tem ela, condomínio ao lado que colocou mesmo. na frente tem o condomínio, na frente, né? Vamos dizer, o condomínio era pedra portuguesa, nós colocamos a de ladrilho, né? Foi feita a calçada de ladrilho perfeitamente. Houve um ressalto, parece até um degrau, mas porque o vizinho não tem calçada, ele não tem meio fio, ele não tem aquele meio fio que pelo menos dê ali mais ou menos uns 20 centímetros de altura. Mas a prefeitura não leva o negócio adiante, entendeu? Ela não está resolvendo nada. Não notifica, ela não notifica. E por não notificar, vai ter que ir para a justiça, entendeu? Uma das situações também, né, a denominação é diretor de meio ambiente da Associação de Moradores do Centro de Três Rios, a qual eu fui convidado para participar. E o que acontece? A minha maior luta, o Jânio veio lá, nós vamos fazer 2 anos, a gente não conseguiu quase nada. A prefeitura não se interessa em ajudar nessa parte. Calçadas de Três Rios, péssimas. Cadeirantes não conseguem rolar suas cadeiras em alguns pontos. Eu vou lhe orientar da forma que eu tenho orientado aos profissionais aqui da nossa região. Nós temos esse problema em todas as prefeituras da região. Todas. A acessibilidade urbana não existe, mobilidade urbana é outro projeto, mas aí é um outro debate, que é as questões de plano diretor, conselho municipal das cidades, é um debate um pouco mais amplo e passa pelo conselho das cidades. Isso o CAL não tem como resolver. A gente tem uma comissão, que é a comissão... A gente tem uma comissão, que é a comissão permanente de urbanismo, né, que a gente intervém, atua junto às prefeituras, notifica e tudo, mas a gente não pode ir lá e dizer, prefeito, está preso, entendeu? Até porque nós não temos essa e nem queremos ter, né, essa demanda. Mas é interessante, porque essas intervenções são profissionais dentro da prefeitura. O que pode ser denunciado é perguntar se a prefeitura recolheu RRT para fazer essa intervenção urbana. Ou se há um profissional por trás, porque a gente pode atuar junto ao profissional ou ao exercício ilegal da profissão.
Porque se não tiver recolhida, a gente pode dizer, olha, isso é exercício ilegal da profissão, tem que ter um profissional. Aí começar a discussão que a gente faz no campo civil com o cidadão comum, com o cidadão jurídico. E isso a gente atua, fiscaliza e tudo. Mas é bem mais complexa. A gente está, como ela falou anteriormente, com uma assinatura agora com um convênio permanente, com atuação permanente junto ao Ministério Público do Estado, porque esse sim é que pode atuar nesse campo. Ok? E eu queria só dizer que, pelo avançado da hora, eu agradecer profundamente a presença dos engenheiros, em particular, né, que prestigiaram, dos síndicos, dos arquitetos e, principalmente, dos síndicos que estiveram aqui conosco e puderam ver o quanto é rica a nossa profissão, o quanto é difícil o exercício, porque a gente encontra dificuldade dentro do próprio, né, do próprio campo da atuação entre nós e, imagina, junto à sociedade. Agora, eu fico muito feliz a sua fala de dizer o quanto é pertinente esse tipo de atuação, de estar junto, de debater a questão e, a qualquer momento, eu não sei se aqui tem uma associação de síndicos, uma organização dos síndicos, que é um meio, inclusive, dos senhores se protegerem, né, de se organizarem e de atuarem coletivamente, mas a qualquer momento que houver solicitação, a gente volta. Esse encontro com a sociedade é anual, é uma atividade anual do CAL. Esse ano o tema escolhido foi essa relação com os síndicos, porque a gente entende o quanto ela ainda é pouco debatida e discutida. Se for necessário, aí vocês decidam, a Savana está em contato aí com vocês, é só solicitar que a gente volte, inclusive para convidar os outros síndicos e convidar os moradores, porque é aquela coisa da gente acertar também no alvo fim, porque a gente sensibiliza o síndico, mas a gente sabe da dificuldade do síndico com o condômino. Então, trazer também o condômino para o debate. E a prefeitura, que nós convidamos, infelizmente não está aqui conosco, que teria sido também bastante interessante. Eu vou bater nele. Não, eu vou bater, a culpa é dele, ó. Deixa eu falar como síndico, né? Alguma coisa importante é que eu sempre fui assim, uma pessoa que vim de uma escola sindicalista e a gente sempre aproveitou determinados momentos, em especial um momento como esse, que é mais uma página que nós estamos escrevendo com relação ao problema profissional de segurança para a população. E aqui, nesse momento, a gente sente que nós estamos valorizando os nossos profissionais, de uma forma geral. Estão colocando para eles as nossas necessidades. Então, é preciso que, nesse momento, os profissionais que aqui se encontram, que não são síndicos, que possa, naturalmente, se aproximar um pouco mais da sociedade e não ficar aguardando momentos de dificuldades que acontecem, como você disse aí, dentro dos prédios, para que eles venham. Não, eles devem chegar a nós, aos síndicos, aos moradores, para que a gente saiba, existe a lei tal, mas nós estamos imbuídos de um direito de fazer ou não fazer, mas nesse momento o nosso conselho, o nosso regimento interno nos ajudará a resolver o problema com menor custo, porque o grande problema nosso é custo. Essa é a verdade. Nós estamos aí com um dos maiores condomínios, que é o do América, com 336 apartamentos. É muita coisa, é muito difícil. E todos eles foram criados aí na época, nos anos 60, e que estão precisando de ajuda. Às vezes o governo vem politicamente, oferece alguma coisa para fazer, mas depois desaparece.
E o recurso que se tem é muito difícil. Então, é preciso que esses profissionais, não é para o condomínio do América, mas é para todos os condomínios, que foi dito aqui, condomínios desses que estão naquelas construções antigas, que não tem como fazer nada, tem que mudar. Às vezes as pessoas vai chegando uma idade dessa que eu estou, que a gente procura morar num outro lugar, não tem condição de ficar lá, subir escada, quarto andar, jamais. Então, essa página é uma página que está escrita por vocês, profissionais, e a gente crê que, doravante, os síndicos serão as pessoas que vão reunir para discutir, procurar um acerto maior para cumprir as suas determinações legais. Muito obrigado por vocês estarem aqui e os nossos colegas, né, que estão aqui assistindo, que sabem perfeitamente que valeu por tudo isso aí. Tá? E me desculpe, no momento em que eu pedi para que retornasse a palavra à nossa companheira, e lembrei, quando era no sindicato, que a gente dizia assim, né, com a mão tempo, e hoje a gente pediu esse tempo exatamente para você concluir. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Nós é que agradecemos as suas palavras. Essa aproximação com a sociedade é fundamental, e inclusive para mostrar à sociedade que esses custos, porque todo mundo acha que arquiteto é Niemeyer, né? E que é arquiteto amigo do rei e que cobra caro, né? Embora o Oscar tenha feito muitas obras, inclusive de graça, para a sociedade. Mas um dos mitos é o mito de que o arquiteto é um profissional inacessível. Nós andamos de Fusca no início da vida profissional, a gente rala muito para ganhar um tostão, e eu acho que compensa esse contato permanente. Na medida que a gente puder, estaremos sempre junto aqui com os senhores. Claro que a gente vai segurar, eu e o Jânio, um pouquinho, mas a gente estará aqui com os senhores sempre, com as senhoras, e a gente agradece muito a presença. Savana tem o contato, os senhores têm o contato, e a qualquer momento nós estamos à disposição para continuar essa conversa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, Elaine, a palavra é sua. Agradecer a participação de vocês, espero ter podido ajudar de alguma forma, e o que a Isabel acabou de falar. Culturalmente, a arquitetura é vista como luxo, né? Mas a arquitetura é necessidade. Porque é o ambiente que você mora, a saúde dele, a economia que você vai fazer a longo prazo com ele. Então, o arquiteto, ele estuda muitos anos para isso. Então, esse é realmente um mito. Claro, existem preços exorbitantes, mas também existe o arquiteto preço justo. Então, agradecer a presença de vocês. Engenheiros, temos engenheiros. Mas é o vice, né? Mas agradecer, espero ter podido ajudar de alguma forma, esclarecer, não confundir. E muito obrigada, gente.